ela estava a fazer. E eu acho que é um filme importantíssimo. Acho que é mesmo muito importante. Porque, de facto, agora há cada vez mais. Eu estive agora em Amsterdão, no IDFA, e vi também um filme feito pela filha do Benjamin. Estou-te devendo uma carta do César Benjamin. Sim, da Carol. Da Carol Benjamin, sim. Eu até queria programar esse filme, usar esse filme no meu pós-doutoramento, né? Assim Sim. como faz parte o da Anitta. Mas na época a Carol ainda estava fazendo, então. E eu tinha que fechar o corpus do pós-doutoramento, eu acabei deixando ele de fora por causa disso. É um filme completamente diferente, mas também é outro. São filmes fundamentais, porque. E a Anitta pega nestas imagens e, sobretudo, consegue falar com as pessoas. E a história da Maria Auxiliadora é trágica, quer dizer, esta morte. Não suportou a tortura, trágica, né? Todo esse peso, com 30 irmãos. E a primeira vez que eu tomei contacto com a Maria Auxiliadora foi muito antes do filme da Anitta, curiosamente. Eu conhecia a imagem dela do filme que ela põe aqui, o Brazil Report on Torture. E uma das coisas que me espantou imenso foi que ela, nesse filme, está a falar da tortura e sorri. E é impressionante, porque uma pessoa olha para ela e parece quase que é muito estranho, de facto, a forma como ela está, a expressão, porque aqui nós ouvimos a voz, mas a expressão dela a contar a tortura, de facto, é muito perturbador. E é um final trágico. Eu acho que o filme da Anitta tem um grande mérito para já é trazer para o público toda a história destas três pessoas. Conseguires falar com a Dora, inclusive, foi companheira de luta da Dilma na época. Pois. Eles faziam parte de uma. Antes de entrar na Marco Palmares, né, fazia parte do Colinho, que é uma outra organização de luta armada. E depois há outra questão que é precisamente o acesso aos arquivos, não é? Quer dizer, agora, com a viragem que está a acontecer em termos políticos. Do governo atual, né? Como é que são os acessos aos arquivos? Eu não conheço a situação brasileira. Pois os arquivos estão desaparecendo, né? Eles começam a se tornar públicos, na verdade, com acesso maior, principalmente por todos esses filmes que foram feitos nos últimos anos no Brasil, né? Sobre a ditadura, em 2011, com a Comissão Nacional da Verdade. E agora estão sendo tirados do ar, literalmente tirados do ar, estão sendo fechados, dificultando o acesso. Nós temos o absurdo do nosso presidente dizer que não houve ditadura no Brasil. Pois, exato. Né? Como diz a Anitta numa conversa que eu tive com ela, né? Esse revisionismo histórico, que ele diz, não, o que houve no Brasil foi uma revolução. Imagina vocês, né? A ditadura matou, torturou e desapareceu. Né? Só o relatório da Comissão da Verdade, só desaparecido tem quase 500, fora os que nem se sabe do paradeiro. Então, para um presidente ter essa coragem, e ele foi mais além ainda. Ele disse que ele homenageou um dos maiores torturadores, que é o Carlos Alberto Mirante Lúcia, né? do Brasil, que foi um dos coronéis que mais, principalmente mulheres, ele tinha torturou a Dilma também, torturou várias mulheres, ele tinha, parece que uma coisa especial para torturar mulheres, um desejo. E ele disse que o Ustra deu uma grande contribuição para a Revolução do Brasil. Gente, vou abrir um pouco assim para quem quiser comentar alguma coisa e a gente volta a falar, Suzana, quando a gente estiver conversando. Alguém, principalmente porque temos aqui pessoas que... Eu gostaria de fazer uma acréscimo aqui, a contribuição do meu pai, uma colocação decisiva. O filme em si, muito decisivo, dramático, tem uma narrativa impressionante, é um estudo de caso dramático e muito sofrido da Maria Auxiliadora Lara Marcelo. Eu queria lembrar de um trabalho muito importante que tem muito a ver com esse documentário, que é do Dom Paulo Evaristo Arnes,
Brasil Nunca Mais, da Comissão Nacional de Mortos e Desaparecidos, em 1994. Para quem não conhece, eu recomendo essa obra, que pode ser inclusive acessada até pela internet. Uma obra magistral, onde a saga da dor é narrada em detalhes impressionantes. Este documentário tem o mérito de apresentar elementos visuais que não tem nem mesmo no Brasil Nunca Mais. Arquivos que a diretora conseguiu, com empenho, com profissionalismo vigoroso, buscou informações sobre a dor. Então é muito importante realçar, gostaria de frisar isso, a importância que o documentário tem também de apresentar, através de sua documentação visual, do seu registro de imagens, entendeu? Uma documentação que é inédita do ponto de vista da Comissão de Mortos e Desaparecidos, que foi um trabalho, vou repetir, magistral, um trabalho importantíssimo, que teve à frente o arcebispo de São Paulo, Dom Evaristo Arques, em 1994. Então, eu gostaria de deixar essa contribuição ao seu debate. Eu gostaria, inclusive, de pontuar que a ditadura militar no Brasil foi uma das que mais produziu material de registro, curiosamente, principalmente fotográfico. A própria Anita, ela me falou isso quando a gente conversou, ela disse que, ao mesmo tempo que produziu, que tem muito material, tem muita coisa que está em arquivos privados da polícia. Tem coisas que nem sequer chegou a público. E as que chegaram a público têm todo um controle atualmente. Por exemplo, a Anita fala que ela teve uma grande dificuldade para fazer esse filme porque ela conseguiu 2 imagens do Chael, apenas. Né? E quando ela vai, como que diz, revelar aquela imagem do negativo, vocês lembram que ela mostra? Uhum. Ela diz que ali ela descobre que ela mandou ampliar, que era ainda no sistema antigo, né? Revelou o negativo e amplia, então ali ela consegue ver, inclusive, que o lágrima do Chael. Então ela fala assim, eu tive muita dificuldade para fazer esse filme e falar do Chael, porque tinha 2 imagens dele, essa do negativo e a outra do registro do preso, né? Por isso o retrato de identificação, porque é quase uma norma da polícia, né, política, fazer esses retratos. A Suzana até pode comentar um pouco mais disso, né? De como a polícia ela é tão investigadora quanto nós que estamos na academia, né? Esse cuidado que eles têm. Esta questão da imagem, aliás, eu trabalhei nos arquivos da PIDE e foi muito difícil, quer dizer, nós estamos aqui, é interessante, a nossa ditadura foi uma ditadura de 48 anos, uma ditadura extremamente longa. Nós, ao contrário do Brasil, não temos registros da tortura. Portanto, eles têm aqui, mesmo as poucas fotografias que a Anita encontrou, são muito mais do que aquelas a que nós poderemos ter acesso cá em Portugal. Porque cá em Portugal, simplesmente, a polícia não deixou registros da tortura. Portanto, não deixou fotografias, não deixou sequer escrito. E daí toda a importância de contar a contra-história e criar um contrato porque precisamente nós não temos, não existe. E eu, quando fiz este filme 48, eu percebi aquilo que a Anita percebeu também, não é? Que é uma imagem de cadastro, é efetivamente uma porta de entrada para a prisão. Ou seja, nós não temos imagens de prisão, não temos imagens do interior. Em Portugal, sobretudo, não temos imagens da tortura. E, de facto, quando eu entrei pela primeira vez no arquivo cá da Polícia Política, foi em 2000, foi exatamente no ano 2000, entrei e a ver os processos de crime dos prisioneiros, que é sempre uma coisa impressionante. Eu não sei se já tiveram em algum arquivo da ditadura, mas consultar os processos de crime e toda a documentação e os relatórios que a polícia vai fazendo das pessoas que depois vai prender, é uma coisa impressionante, porque de facto vê-se
eles criam aquela ideia da omnipresença, mas de facto a pessoa vê que eles estão a ver de cima e inclusivamente estão para além da parte física, para além da tortura e para além de tudo mais que eles conseguem quando de facto aprisionam o corpo da pessoa, antes disso eles conseguem controlar tudo, controlar as cartas, as comunicações humanas e estragar relações mesmo. Eu vi eles conseguirem estragar uma relação entre um pai e uma filha, sem que tanto o pai como a filha soubessem. Estavam a ser vigiados e eles sonegavam de repente uma carta de um lado, outra carta do outro e criavam um desentendimento na família. É horrível, é impressionante. E eu fiz um filme, foi em 2000, sobre 2 enfermeiras, 2 mulheres que foram presas e depois uma delas veio apresentar comigo o filme e ela disse esta coisa extraordinária. Portanto, a irmã dela, ela foi presa porque queria casar, agora estamos a desviar um pouco do filme, mas só para explicar mais ou menos quer dizer, o que é um arquivo. Um arquivo na polícia política. Ela foi, portanto, ela foi presa com a irmã, foram as 2 presas, o marido dela foi preso, o cunhado dela foi preso uma segunda vez com os filhos, portanto os filhos estiveram na prisão, teve que ir para o exílio 11 anos. E ela diz que só percebeu o quanto a PIDE, a Polícia Política, tinha roubado a sua vida quando entrou no próprio arquivo e viu o processo dela e percebeu a verdadeira dimensão. Isto para mim foi das coisas mais extraordinárias que eu ouvi até hoje. Ou seja, uma pessoa que esteve presa 2 vezes, que viu a família presa, que viu os filhos presos, que era uma violência impressionante, que teve que ir para o exílio e de facto só percebe a dimensão do que aconteceu depois de ver exatamente toda a documentação que eles tinham e os estragos que eles foram provocar. Isso é muito interessante que você coloca, porque assim, na minha percepção, a importância desses filmes, né? De explicitar esses dados sociais, históricos, né? Não só pessoais, como você coloca, as violações dos direitos humanos, né? que as ditaduras cometeram, tanto aqui quanto lá. Fiquei bem surpresa você falar que aqui não teve muito registro. No Brasil teve, mas está escondido, né? Se publicizar tudo, imagina, de 2011 para cá estão sendo feitos ainda, né? Mas já foram feitos 10 filmes sobre a ditadura e tem mais sobre a ditadura. E tem outros sendo feitos. Imagina isso só com a abertura da Comissão da Verdade em 2011. Já fechou, digamos assim. Imagina se abre todos os arquivos. E também, assim, isso daria, né, os filmes daria possibilidade, inclusive, ao explicitar esses danos que foram causados às pessoas, do Estado fazer uma reparação, né? Que, na verdade, isso não aconteceu no Brasil, né? A gente sabe que todos os crimes cometidos pela ditadura militar no Brasil não foram punidos. Eu não sei como que aconteceu isso aqui, mas os agentes da ditadura militar, toda a polícia política não foi punida até hoje. Né? Como é que aconteceu isso aqui? Foram punidos todos? Não. Uma parte? Parece que foram mandados uma parte para a África? Não, aqui a situação foi complexa porque correu o mito durante muitos anos que não houve julgamentos e provavelmente ainda hoje se ouve dizer que ninguém foi julgado. Foram parte dos agentes foram julgados, só que foi durante o PREC, durante a Revolução, e não se deu por isso, e foram coisas muito sumárias, não é? Muito ligeiras, e muitos deles foram reintegrados, portanto, eram agentes da funcionários, eram da função pública, portanto, transitaram para a democracia de uma forma absolutamente pacífica. Continuaram trabalhando nos governos? Sim, portanto, foi... A questão de Portugal é que, e é interessante, mesmo esta questão da tortura, porque nós dizemos, bom, houve tortura, ela não está registada, não foi tão violenta como no Brasil, mas não é bem, quer dizer, sim, não foi cá, mas se nós vamos para a África, foi de uma violência absolutamente extrema. Só que há a tendência de separar, ou seja, Portugal continental é uma coisa, a África é outra. Mas não, porque nós de facto éramos uma potência colonial e foi muito interessante quando eu fiz o 48, que de
facto, fui também pela tortura, foi o fil rouge do filme. Entrevistei 16 prisioneiros e quando estava a falar com eles e, sobretudo, ouvir as descrições da tortura, percebi que tinha que ir à África falar com pessoas que tinham sido presas nas nossas ex-colónias, enfim. E fui a Moçambique. E de facto, eles contaram as torturas, que foram de uma grande violência. E um historiador, um amigo meu, disse: mas porquê que tu vais fazer a Moçambique? Isso é outra história, isso não é a nossa história. Legal. Infelizmente é, porque Legal. o Estado era o mesmo, a polícia era a mesma. E é muito interessante, porque eu entrevistei uma pessoa que foi violentamente, é uma das torturas mais violentas que eu tenho no filme, e ele disse uma coisa extraordinária. Disse: eu tinha mais medo da polícia política, da PIDE, do que tinha do exército. Isto mostra a verdadeira dimensão do que era o regime português, do que era a ditadura portuguesa. Agora, não há registros, de facto. Quer dizer, não há registros da tortura, e quando eu cheguei à África nem sequer fotografias havia. Portanto, ou seja, essa dimensão do arquivo e o facto da Anita ter encontrado poucas fotografias, isso é quase só com muita sorte é que, de facto, uma pessoa... O curioso é que os outros filmes que foram feitos, né, vocês viram os outros que eu já passei aqui, né, alguns, o Marighella, Os Dias com Ele, não abordam tanto. Mas, por exemplo, o que vai ser passado em fevereiro é o único filme, é o único filme sobre a ditadura militar no Brasil em que uma diretora conseguiu falar direto com um torturador ainda vivo. E ele assume claramente todos os crimes que ele cometeu na ditadura. Hoje ele se diz arrependido, virou um pastor evangélico. E ele o filme chama Pastor Cláudio, da Beth Formadini, vou passar aqui em fevereiro. Sim. Não vi o filme. Então, assim, imagina, ele está vivo ainda, não foi punido, para você ver, essa transição democrática no Brasil, perdão? Está arrependido. Não, diz que está arrependido, né? É pastor, quer dizer, está ungido por Deus, né? Está perdoado, não é? Confessou, perdoou, pronto. E ele continua trabalhando. E ele ainda diz mais: olha, a ditadura no Brasil, na verdade, não acabou. Continua nos quartéis, né? Nas delegacias, nas prisões, principalmente os negros, os pobres, continuam sendo torturados nas favelas. Quer dizer, a polícia continua fazendo o trabalho sujo de torturar, de matar, desaparecer. Ele mesmo fala isso claramente no filme. Não sou nem eu que estou falando, né? É uma pessoa que fez parte da ditadura militar, que ainda está vivo e que relata isso assim, na maior frieza. Então, assim, eu acho muito importante a gente falar nisso, porque, por exemplo, na escola, a vida inteira, a gente não teve, né, essa visão. Tanto que o Brasil, a meu ver, o Brasil está hoje como está, de negar a ditadura, como o presidente atual faz, de muita gente, infelizmente, de extrema direita, claro, né, que não tem, completamente ignorante, que não tem consciência do passado político e histórico do seu país, pedir para voltar à ditadura. Quer dizer, é uma coisa alarmante, além de não conhecer, não, vamos... Então, isso eu acho que é uma culpa também de que a gente não teve muito acesso, né, à ditadura. Os governos silenciaram, apagaram, não quiseram que isso fosse mostrado nas escolas. Então, isso reflete hoje na falta de consciência política de que muita gente ainda tem no nosso país, né? Deixa eu falar uma coisa. Claro. Eu assisti esse filme num canal lá no Brasil chamado Curtas. Curta, não é? É Curta. Você diz qual? Esse canal é particular, né? Dentro de uma possibilidade ainda... Qual filme que você falou? Esse filme que nós assistimos agora, acabamos de assistir, esse agora, da Retrato de Identificação. da Loura, vendo assim, porque assim, não, mas eu já vi esse filme, já assisti esse filme. E realmente, até o final, porque me impactou muito. Eu conheço o Reinaldo, fui muito amiga do Ronaldo Periaçu, amigo dele, a mãe dele, Margot, por isso que ele fala, eu tenho conhecimento de farmácia, porque a Margot é dona de uma rede de farmácias.
e eles trabalharam, todos eles, os filhos todos trabalharam na farmácia. Mas o que eu vejo também, gente, é o seguinte, existe um horror ao comunismo, né? Quer dizer, como é que nós deixamos, como é que nós temos deixado que a extrema-direita e existe todo um pensamento, né, de ojeriza ao comunismo, quer dizer, porque nós todos somos comunistas. Na visão deles, né? O comunismo é pior do que ser torturado, entendeu? Do que a tortura. O comunismo é tão ruim que merece ser torturado, que merece ser aviltado, que merece ser desrespeitado, que merece ficar sem os olhos, ter uma ratazana, como o Carlos Alberto Brilhante Ustra fazia nas mulheres torturadas por ele. Quer dizer, o comunismo é uma coisa tão absurda, entendeu? Que merece esse tipo de agressão. Quer dizer, quem é comunista não merece direito nenhum. Quer dizer, aí eu pergunto, né, a todo mundo aqui, a você, Suzana, a Lídia, todos nós, a Marília e tal, nós que fizemos parte dessa época da ditadura, que vemos agora, né, a galera toda querendo que volte, a galera toda que apoiou essa extrema-direita, quer que volte isso tudo aí, né, quer dizer, porque eles odeiam o comunismo, quer dizer, que tipo de poder foi esse? Mas a verdade é que o Brasil nunca teve comunismo. Você tem, exatamente, o imaginário, entendeu? Esse imaginário de comunismo é tão forte, né, que ele até... Nunca tivemos um governo comunista. Ele merece esse tipo de punição. Ele merece esse tipo de revanche, né? Eu queria perguntar a vocês, quer dizer, como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz com que, né, quer dizer, a gente arrebente esse imaginário? Como é que a gente faz para a gente reconstruir esse imaginário? Isso, né? Porque é importantíssimo que nós tenhamos um discurso, né? Eu trabalho com discurso, por exemplo, quer dizer, mas eu, na verdade, não tenho, eu procuro saber, quer dizer, com as pessoas que trabalham com análise de discurso, como é que a gente é tão impotente, a gente não consegue, né? Quer dizer, na minha universidade, por exemplo, nós tínhamos uma disciplina chamada Paulo Freire, né? Quer dizer, e as pessoas procuravam Paulo Freire. Paulo Freire é um grande educador brasileiro, né? Um educador da autonomia, né? E de uma autonomia construída com a cultura da própria, do próprio elemento, do próprio brasileiro, né? Quer dizer, o brasileiro saber como é que quem ele é, né? Ele procurar uma identidade, não essa identidade, né? Quer dizer, a política, mas uma identidade construída historicamente, com a cultura dele, etc. E as pessoas procuravam demais. Agora, lá, ultimamente, as pessoas têm horror a Paulo Freire. E, de repente, ele passou a ser um grande perigo. Mas é que no porque Brasil, ele é comunista. E aí, quer dizer, não, mesmo na universidade, gente. Aí eu fico me perguntando, né, o que houve de diferente nesse período todo, né? Você que está de fora. Da minha época, você... Agora, né? Quer dizer, um pouquinho antes de vir, que há pouco tempo que eu sou aposentada. As pessoas têm horror porque não sabem, entendeu? E você vai ver quem são essas pessoas. As pessoas entraram na igreja evangélica. Essas pessoas se evangelizaram. Quer dizer, então elas têm que passar, entendeu? Sei lá o quê, entendeu? Alguma coisa para se livrarem de uma pessoa que elas antes gostavam. E até viam lógica. Ao gostar do Paulo Freire, lógico, ao gostar do Marx, com as teorias, né, das contradições, a luta de classes, etc. A luta de classes é um pavor, quer dizer, Paulo Freire, que fala, né, da metodologia do oprimido, como é que pode, quer dizer, é uma questão que eu estou deixando
a minha angústia, na verdade. Não é nenhuma pergunta, mas a minha angústia, porque eu acho que as pessoas se evangelizaram para se livrarem, né, de serem comunistas, de não gostarem dessas coisas tão sensatas, mas tão perigosas. Eu acho que a situação no Brasil hoje, ela não é eterna, né? Não há mal que dure para sempre, né? Por sorte, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa pensar agora para encontrar saída, né? Para voltar a viver no Brasil e a resistir. Não há mal que dure para sempre. Há coisas que vamos ter que viver e vamos ter que encontrar. Eu acho que uma das razões que a situação do Brasil está assim hoje é porque a nossa história foi sempre muito mal contada, né? E foi contada, a gente sabe muito bem, desde a escola, por pontos de vista daqueles que sempre dominaram, que estiveram no poder. Acho que não vai ter nenhuma revolução no Brasil. Eu não acredito que o Brasil é um país que vai fazer revolução, infelizmente, porque temos um jeito de ser muito acomodado. Eu acho isso acontece. Nós não somos um povo revolucionário. Não acho que vai ter milagres para solucionar os problemas que estão acontecendo no Brasil. Acho que a gente vai continuar enfrentando isso, todo esse governo ainda, no mínimo mais 3 anos, e talvez mais, porque a esquerda no Brasil demorou, o Lula demorou quantas eleições para conseguir se eleger? Né? 5, né? Na 5ª que ele foi. Então, assim, a gente efetivamente teve uma democracia muito curta, muito frágil no Brasil. Né? Eu diria que a democracia no Brasil ela existe de 85 até 2014, quando há ali o golpe contra a Dilma. A meu entender, esse é o único período realmente que a gente teve democracia no Brasil. E super frágil, é tanto que a gente já está vivendo um governo, né? Está vivendo ensino-direito. Então, acho que vão ser as mídias políticas mesmo. Por exemplo, essa coisa de discutir no cineclube, né, essa realidade, aí os jornalistas transmitem, as pessoas que não estão aqui, que às vezes nem veria esse debate, né, vai ter acesso a essa informação através da nossa conversa. Acho que o cinema tem um importante papel nisso, né, Suzana? E você poderia falar um pouco? Sim, mas eu acho que a situação a situação é extremamente complexa. Porque de facto há qualquer coisa, há uma coisa que é fundamental, que é a questão da transmissão, não é? E o que dá, quer dizer, viveu-se a ditadura, mas a ditadura nunca foi falada, portanto as coisas não se transmitiram. O filme da Carol é interessante e vale a pena ver, se conseguiste fazê-lo vale a pena, porque é impressionante, porque há uma pessoa que é presa, que é o pai dela, e vê-se perfeitamente como os laços, isso é das coisas mais violentas de uma ditadura, como os laços são quebrados. Ou seja, ela não consegue comunicar com o pai, quer saber a história do pai, o pai não lhe dá entrevista, portanto, o elo quebrou-se, a transmissão quebrou-se, mas por sua vez, ele foi preso aos 17 anos, aliás, disseram, foi a julgamento e o relatório da polícia dizia, bom, ele tem maturidade de um homem de 35, portanto pode ser julgado como um adulto. Um jovem de 17 anos. Aparece lá no relatório. E ele perdeu o elo com a mãe. Portanto, as coisas não se cortam-se, quer dizer, não há transmissão. E por acaso há um historiador que fala nisso, que é o Enzo Traverso. Quando se quebram os elos de transmissão, quebrou-se, quer dizer, a história não passa. E é das coisas fundamentais. É de facto que a história vai passando. E daí eu quando cheguei em 2010 ao Brasil, fiquei muito espantada. Foi a primeira vez que eu estive no Brasil. O meu avô, por acaso, é brasileiro, mas eu nunca tinha estado no Brasil. E de repente percebi que a ditadura brasileira, quer dizer, que é uma coisa muito presente aqui em Portugal, todos nós falamos, não é? De repente no Brasil aquilo não se falava. Quer dizer, de repente o meu filme apareceu com os presos políticos e as pessoas reagiram. Se nós tivéssemos cá filmes destes, e eu fiquei muito espantada, como é que é possível? Mas agora voltando um pouco à situação de Portugal, que é, enfim, é mínimo comparado com o que se passa com o Brasil, mas nós temos o mesmo problema, quer dizer, os livros de história, o Salazar continuava a ter uma imagem positiva, quer dizer, não se chegava à contemporaneidade porque não convinha, não é? Portanto, para não se pensar que ficava tudo lá para trás, e eu lembro de uma vez o meu filho, que era
no preparatório, chegou a casa e começou a dizer bem de Salazar. Eu fiquei horrorizada, quer dizer, dentro da minha própria casa, o meu próprio filho vem com este discurso da escola. Quer dizer, é preocupante. As coisas agora têm melhorado, mas, por exemplo, a questão do comunismo, os presos políticos, quando eu fiz o filme, foi em 2009, ninguém falava de presos políticos. E o filme saiu, também ninguém ligou nenhum ao filme. Depois começou a ser falado, de facto, ganhou prémios lá fora, e como chamou a atenção lá fora, então as pessoas cá dentro repararam nele. Você está falando do 48? Do 48. E começaram, e viram o filme, falou-se dos presos políticos. E, de facto, na altura, o que é que se passava é que a resistência à ditadura cá esteve sempre muito ligada ao Partido Comunista. E o Partido Comunista, nós continuamos a ter um Partido Comunista, somos dos poucos países que ainda temos um Partido Comunista na Europa, ativo, e que se E, portanto, como os presos políticos estavam associados com o Partido Comunista e como o Partido Comunista é uma força ativa que não convém falar, eles foram completamente apagados da história. Felizmente, as coisas começaram a ser reparadas, não é? E desde há poucos anos já se instituíram como sujeitos de história, portanto já estão aí presentes. Mas foram precisos 40 anos também para acontecer uma coisa neste país, que foi a associação entre as esquerdas. Foram 40 anos, só finalmente ao fim de 40 anos. A direita sempre se associou toda. Portanto, nós sempre tivemos governos do Bloco Central e a direita, a AD, logo a seguir ao 25 de Abril, portanto, os partidos de direita associaram-se todos e foram logo para o governo e, portanto, temos tido vários anos disto. E só ao fim de 40 anos nós conseguimos ter um governo do Partido Socialista não apoiado ou com alianças contra a natura com a direita, com o CDS, etc., mas efetivamente sendo apoiado pela esquerda e pelo Partido Comunista e pelo Bloco de Esquerda, não é? Portanto, pela esquerda. Que é depois apelidada de esquerda radical, porque de facto há um ódio ao comunismo. Agora, no Brasil é extremamente complexo, mas é uma situação dramática. Eu estive agora um mês no Brasil, em agosto. Estive a filmar. E eu fui a Brasília, depois fui a Manaus, fui a Santarém, fui à Forlândia e depois vim ao Rio de Janeiro. E fui falando com muita gente, sei lá, com os taxistas. Bem, os taxistas cá são todos salazaristas, é assim, é muito fácil, é muito fácil. Precisamos ter Salazares e tal, é assim uma classe. Mas, de facto, eu falei com muitos taxistas, sempre que eu apanhava um táxi, perguntava. E as pessoas, várias pessoas. Da Brasília, Manaus, Santarém, ao Rio de Janeiro, eu fiquei altamente surpreendida, porque encontrei imensa gente para o Bolsonaro e todos com o mesmo discurso. Mas todos com o mesmo discurso. Não sei se é porque por WhatsApp que aquilo vai pelas redes. Todos repetiam as mesmas coisas, mas exatamente a mesma narrativa, exatamente com as mesmas palavras, exatamente com os mesmos argumentos. Fosse no interior, fosse na cidade, fosse no norte, fosse no sul. E encontrei um advogado, portanto, na Forlândia. Ele era de Curitiba e foi para a Forlândia a passar, visitar, estava ali a fazer a zona do Tapajós. E nós, eu estava com o meu marido, perguntámos então, mas o que é que acha do governo? Fizemos sempre esta pergunta, não é? Para medir um bocado o pulso. Para quem não sabe, Forlândia fica na região da Amazônia. Da Amazônia, sim. E ele disse que não, que estava muito contente com o governo e o meu marido na altura perguntou, então, mas se você pudesse tomar 3 medidas, quais seriam as primeiras 3 medidas que tomaria? Ele disse, olha, a primeira era limpar as universidades todas da esquerda. A primeira medida, não é acabar com a corrupção, não é a justiça social, é acabar com a esquerda nas universidades. Primeira medida. Acabar com o pensamento. Quer dizer, querem manter as pessoas ignorantes para continuar fazendo o que bem entender. É essa interpretação que eles têm. Você está interpretando isso. Inclusive, esse é o meu trabalho. Eu quero fazer isso, eu quero descobrir isso. Como é que a gente desconstrói isso? Suzane. Desculpa, você tinha. Só um minutinho, eu tinha levantado a mão antes? Mas deixa ela falar, depois você. Falou umas coisas que mudou um pouco o meu raciocínio. O que eu queria dar é, assim, um testemunho de depois desse golpe, né?
que nós estamos desde 2013 na rua, entendeu? Quer dizer, 2013 foi um momento que a gente sabe hoje que foi uma manifestação que começa com o pessoal de São Paulo, assim, do passe livre de esquerda, e que depois foi tomado pela direita com bastante, com muita, vamos dizer, proeza, porque a rua, ela sempre foi nossa, e a partir de 2013 ela foi apropriada pela direita. Claro que não foi espontâneo, que toda essa movimentação ela foi induzida. Vários movimentos hoje, movimentos sociais, a gente sabe, que ganharam dinheiro para isso, o MBL, para colocar o pessoal na rua, mas houve uma manifestação a partir de 2013 imensa, de uma insatisfação imensa com a questão da política, a questão do PT, e que foi inteiramente manipulado pelas redes, pelos jornais de comunicação, redes de comunicação hegemônica, né? E não foi à toa que o Brasil, de norte a sul, pensa exatamente o que a gente vê no cotidiano do Brasil. Porque a instrumentalização das redes hegemônicas de comunicação são muito fortes no Brasil. De tal maneira que é televisão em todos os espaços que entra. Dentro do cinema, dentro do hospital, em qualquer lugar tem uma televisão, e sempre com uma rede Globo, né? A rede Globo que faz exatamente a opinião do povo. Então, lá, mas por outro lado, as coisas estão acontecendo no Brasil também, entendeu? Essa prisão do Lula, mexeu muito com a opinião pública. O Intercept que revelou a Vaza Jato não teve tanta repercussão, mas teve, entendeu? Mas teve uma repercussão. O Lula está solto. O Lula hoje fala em se aproximar dos evangélicos, que é uma coisa super importante, que até hoje nós ignoramos, entendeu? O Lula hoje tem a bandeira de se aproximar deles. Quer dizer, as coisas vão, no Brasil, tomamos consciência. Eu sou professora de Sociologia há 30 anos numa universidade pública do Rio de Janeiro, e é impressionante que nós não conseguimos passar esses filmes para os alunos na disciplina de Sociologia, entendeu? Na disciplina de Ciência Política, no curso de Ciências Sociais em geral. E lá nós tínhamos, no pessoal da Psicologia, o grupo da Tortura Nunca Mais. E que nem eles programavam eventos para aquela geração de graduados, de pós-graduados, participarem dessa história que a gente viveu, que a gente vive aqui. Então, esse golpe parece que está mexendo pelo menos com o pessoal crítico. Entendeu? Da tomada de consciência de que não fizemos. Eu, 30 anos na universidade, não passei isso. Ensinei Brasil de diversas maneiras. Mas a ditadura, eles nem sabem como é que foi, o que é, entendeu? Não sabem. Porque essa estratégia de apagamento sempre foi dos governos, né? Nem a própria esquerda teve a coragem de explicitar isso e tirar isso. Tirando a Dilma ali, no governo da Dilma, que foi criada a Comissão da Verdade, você vê que foi feito um relatório para se punir os torturadores, e depois disso nada aconteceu. Ela sai do poder, o Temer assume. E não se puniu. Mas não se puniu nem na época da ditadura, em nenhum período da história do Brasil, nem mesmo quando os governos de esquerda estavam no poder. Isso é triste, porque ali pelo menos a gente esperava, né? Quando há esse movimento ali no governo da Dilma, que foi feito um trabalho maravilhoso, relatório da Comissão Nacional da Verdade, os dados foram guardados e a vida continua. A extrema-direita entra no poder e continua. Cristiano, queria fazer uma pergunta para vocês. Era mais ou menos assim, não sei se chega bem uma pergunta, mas é um pouco da reflexão dessa puxada do comunismo, essa coisa dessa imagem do comunismo como uma coisa muito ruim e tal. E no Brasil
me passa uma ideia, às vezes, muito problemática da nossa própria história de construção do trabalho. O comunismo como, vamos pensar assim, todos os movimentos de esquerda como uma proposta de trabalho, como que eu lido com o meu trabalho. E num país onde trabalhar é um problema. A gente vem de uma história escravagista, onde quanto mais servos eu tiver, mais alto na sociedade eu estou. Então sempre vai estar conectado pejorativamente com a ideia do comunismo. Então, que, pô, sou eu que então vou ter que lavar meu prato? Como é que isso funciona? Eu queria saber mais ou menos como é que isso passa por você, assim, você tem alguma conexão? Assim. Quer dizer, o problema do comunismo, já falei de ti. É o meu marido que esteve comigo no Brasil, em Quiridos. Pode participar também. Mais 10 minutos. A questão do comunismo, quer dizer, o comunismo começa a ser... quer dizer, a partir do momento em que há a queda do muro, o comunismo começa a ser totalmente criminalizado, não é? E começa a haver este discurso, tanto compara o fascismo com o comunismo, como põe tudo no mesmo saco. E o problema é que, ao criminalizar o comunismo, vai-se criminalizar também, ou seja, vai-se pôr no mesmo plano que o fascismo, e então vai-se criminalizar também o antifascismo. E é uma situação extremamente complexa. E eu há bocado falei num historiador. É um historiador que eu acho que é interessantíssimo para pensar todas estas questões e, sobretudo, para pensar os usos do passado. E acho que, pensando isso, de facto, estamos as perspectivas para o futuro. Ele diz que isto é um grande problema, efetivamente, porque não se podem pôr as coisas no mesmo plano. Quer dizer, e o que é certo é que o comunismo tem aqui uma grande diferença. É que deu poder ao povo. Depois aquilo descambou naquilo que nós sabemos, não é? Mas quer dizer, de repente o povo tornou-se um sujeito histórico que não era. E isso, de facto, é uma coisa importante. Agora, com isto tudo, com esta criminalização, abriu-se a corrente para isto tudo. Quer dizer, para a extrema-direita voltar ao poder, né? E mesmo nós pensávamos que estávamos ao abrigo da extrema-direita cá em Portugal, não é? E infelizmente verificamos que não. Quer dizer, pela primeira vez temos um elemento de extrema-direita no governo. E estávamos perfeitamente... Aliás, gabávamos. Eu viajo muito e digo sempre, nós estamos bem. O Marcelo Rebelo de Sousa com grandes discursos também. Nós estamos muito bem. Quer dizer, nós temos o CDS que estanca ali a extrema-direita, temos o Bloco que estanca a extrema-esquerda, não é? Pronto, lá está o terror. E de repente, sim, porque pronto, lá está o horror. Aliás, o PCP e o Bloco de Esquerda são considerados de esquerda radical, não é? Pelos de direita, que é uma coisa absolutamente extraordinária. Mas pronto. Mas não há nada que estanque coisa nenhuma. Mas algo chega, né? Algo chega. Porque o Chega efetivamente chegou. E o que está a acontecer, o Chega chegou e, sobretudo, está a subir nas sondagens, não é? Portanto, está a ter voz. Ou seja, basta para, de repente, começar a ter voz e isto começa a expandir. E é curioso que isso é um movimento mundial, né? A gente não vai achar que isso é só no Brasil. Claro, mas está mais profundo no Brasil, nos Estados Unidos, na Turquia, Israel, em vários países, né? Na Hungria. Na Polónia, até aqui, quando menos se esperava, surge. Sim. É sobre essa questão que estava colocando agora, do comunismo, Brasil, essa questão, Portugal, inclusive, tem algumas questões que eu gostaria de colocar depois aqui, a respeito de alguns documentários que podem ser até acessados pela internet. Mas primeiro eu vou colocar a questão de um certo tom apocalíptico sobre o Brasil. Entendeu? Eu não vejo muita coisa assim dessa maneira apocalíptica. Né? O Partido dos Trabalhadores é o maior partido do país. Tem 2 milhões. Ainda hoje. Entendeu? 2 milhões de participantes, de militantes. Não é pouca coisa, não. É um dos maiores partidos políticos
do mundo. Seria um exagero daquela coisa do Brasil, ufanista, aquela coisa que o brasileiro tem essa mania de tudo é grande, gigantesco e amazônico. Um fogaréu à parte. Mas eu vou lembrar que a situação não é essa. Nas últimas eleições presidenciais, o PT teve uma excelente participação. Vamos colocar as coisas claras. O Haddad teve, apesar do Lula preso, porque se o Lula não estivesse preso, é bom colocar que já seria o presidente. O Lula ia ganhar no primeiro turno. Mas ele negava que a extrema-direita tomou então, o poder. Não, vamos colocar as coisas claras. O apocalipse não é bem assim, não. Entendeu? É claro que eles estão com as regras do jogo, o golpe de Estado em 2016, um claro golpe de Estado, parlamentar, midiático e jurídico. Houve esse golpe. O Lula preso, mas agora as regras do jogo poderiam ser diferentes dentro de um contexto em que o Lula ganharia a eleição no primeiro turno, isso é um fato, entendeu? Ganharia a eleição no primeiro turno, então esse apocalipse, entendeu? Tem limites. Essa visão apocalíptica, entendeu? Que a esquerda está perdida, não é bem assim. Vamos colocar, as dificuldades são imensas, existem dificuldades, abismos difíceis. A coisa não é clara, entendeu? Não temos soluções imediatas pela frente, mas é bom lembrar que da Bahia para cima, o Brasil é outro. De diversas maneiras, diversas nuances, diversas características. Entendeu? Da Bahia até o Maranhão, o Brasil é outro. É muito diferente. É bom lembrar, nada não é uma maravilha fantástica, mas é diferente do que ocorre em outros estados sudistas, do sudoeste do país, do centro-oeste do país. Então, eu acho que o apocalipse tem os seus limites. Eu acho que a visão apocalíptica colocada aqui pela Miriam, acho que tem, às vezes, não podemos... Só voltar aqui no filme, que é... Não, porque, inclusive, eu acho que eu estou colocando essa questão, até mesmo para, de certa forma, reconhecer o sacrifício da Dora, todo o sacrifício dessa geração, que não pode ser perdido. Então, eu acho que, nesse momento que nós vimos esse sofrido documentário da Maria Auxiliadora Lara Barcelos, que, como eu disse, tem um brilhante relato da Comissão da Verdade, dos mortos desaparecidos, Brasil Nunca Mais, que pode ser acessado pela internet, tem toda a trajetória, todo o sofrimento dela está ali, né? Tal como no documentário, que eu considero brilhante, um documentário muito bom, excelente, trabalho de arquivo impecável, uma pesquisa rigorosa e um trabalho que poderia ser frio, que tem grandes sentimentos. O final, quando o Reinaldo sai de cena e a câmera fica parada, aquela câmera parada no branco, aquilo é um dos momentos mais significativos do documentário. A dor está presente totalmente ali, totalmente presente naquele sofrimento. É um momento brilhante de cinema, brilhante de dramaturgia dentro do documentário, que poderia ser frio, apenas pedagógico, didático. Um documentário que passa muito sentimento e muita sensibilidade. Agora, depois eu colocaria a questão de Portugal, porque eu não quero tomar a palavra de outras pessoas. Eu colocaria depois. Posso colocar agora? Bem, eu esqueci de me apresentar, estou falando isso, porque eu sou professor da Escola de Comunicação da UFRJ, lá no Rio de Janeiro. Então, algumas dessas questões me interessam sobre documentário. Eu vi muitos documentários sobre a Revolução dos Cravos. Um dos episódios dramáticos é o cerco da PIS por estudantes e populares, e que houve tiros, mortes. As pessoas morreram no meio da rua. Isso foi filmado por repórteres internacionais, filmado por repórteres de TV, de agências de notícias internacionais, e hoje você pode encontrar na internet. O que aconteceu com esses criminosos, torturadores que estavam lá na PID? O que aconteceu com eles? Eles ficaram livres? Não houve punição? Para especificamente para esses criminosos. Não, mesmo, por exemplo, eu estou a pensar no assassino, o Rosa Casaco, que é o assassino do Humberto Delgado, que é assim o mais conhecido. Não foi preso.
ainda publicou um livro. Falou na televisão e tudo? Falou na televisão e tudo. Então, um pouco como o Brasil, né? Os torturadores continuaram na política, na herança familiar, no E poder. sempre ousados, né? Sempre ousados. Sendo ousados e indecisos. Houve uma grande torturadora, que é a Madalena, que efetivamente essa teve... Até interessante você falar isso. As mulheres teve participação como torturadoras aqui? Porque no Brasil não tiveram. Ah, não, aqui sim tiveram. E havia uma que era a Madalena, que as mulheres conhecem bem, não é? Ela teve presa, foi uma das que teve presas. Teve 2 anos presa, depois saiu. Mas, por exemplo, eu tentei procurar o processo dela quando estava a fazer o 48, fui ao arquivo e não me quiseram, não é o arquivo da FIDE, era o arquivo histórico. Disseram que eu não podia ter acesso, não queriam dar acesso ao processo dela, não queriam. Por acaso, um jornalista já o tinha consultado. Eles disseram, não pode ser, não sabemos onde é que está, ninguém, enfim, deram assim uma desculpa qualquer. E eu apareci lá no dia seguinte, olha, está aqui um jornal, este jornalista consultou o processo. Existe, né? Portanto, existe, está aqui, eu quero consultar. E eles disseram, não sabíamos que esse senhor era jornalista. Tiveram a ousadia de dizer isso. E depois... Sequer sem saber quem você é. E depois pronto, deram-me o processo, mas disseram, esse senhor tem aqui umas coisas pedidas. E eu pensei, meu Deus, que eu vou estragar o trabalho. Agora já sabem. Mas quer dizer, o que é impressionante é que hoje em democracia não se quer mostrar as coisas. Não se quer mostrar. E não há razão apagar o passado. Não há razão nenhuma para aquela pessoa dizer este processo não está acessível. O Anse, que é historiadora, tu encontras alguma razão para esta situação? Não, e havia outra coisa, que era aquele escândalo, que havia grande exposição sobre a PIDE na Biblioteca Nacional. E depois... Na Torre do Tombo, foi a Torre do Tombo. Na Torre do Tombo, exatamente. E havia também expostos nas mostras ou expositores documentos que tinham os nomes dos PIDs. Depois deu um grande escândalo e depois, de facto, acho que foi tudo, os nomes foram todos postos a preto. Já não se consegue ler os nomes nos autos neste momento. E a partir daí deixaram de dar o acesso também. É curioso como que há um historiador, só complementar um pouquinho, há um historiador brasileiro, que é de Minas Gerais também, o Rodrigo Samota, ele fala um pouco isso, né, dessas questões que envolvem o acesso a esses arquivos, tanto do investigador, né, quanto do cineasta que vai lá buscar e essas informações são negadas. Ele destaca 3 questões muito importantes, né, a questão ética, a questão jurídica e a política, que ele fala, porque aí entra nessa situação que você exemplificou agora, né? Você vai ali fazendo essa investigação para fazer um filme com todo o respeito que você vai tratar essas imagens, porque há ali vidas, né? São testemunhos da história, são provas de crime, tem toda uma responsabilidade sua enquanto ética, enquanto pesquisadora. Há uma questão política envolvida, porque pelo menos no Brasil, né, ainda toda essa herança da ditadura continua ainda na política, como eu já mencionei, e depois também a questão jurídica, porque eles podem, inclusive, te processar depois, se você faz um filme e usa dados deles. Né? Então, é interessante você colocar isso, que você vai, e quando o cara acha que você é jornalista, ele abre, quer dizer, há também uma forma de tratar os diferentes, um jornalista, um investigador, uma cineasta, né? Quer dizer, que seleção é essa? Como é que isso... Isto nos arquivos é muito arbitrário. É arbitrário? Né? Sim, é muito arbitrário, mas esses arquivos são arquivos públicos. E você teve alguma dificuldade aqui, fora essa, para acessar os arquivos da polícia política, para fazer os filmes? Tive. Eu para fazer o 48, por exemplo, aliás, para fazer a Natureza Morta, eu fiz este filme sobre as enfermeiras que falei inicialmente,
E foi quando eu entrei pela primeira vez no arquivo da PID e li os processos de crime, também já falei, e vi álbuns só com fotografias de presos políticos. São os álbuns de reconhecimento, são assim, os álbuns quando se abre, só se vê imagens. E pensei fazer um filme a partir deles e pedi autorização para filmar as fotografias. Aliás, consegui financiamento da Arte, portanto o canal francês, que deu dinheiro, e perguntaram, então mas você vai conseguir filmar estas imagens? Eu disse, sim, claro, é facílimo, eu já as filmei, porque já tinha filmado para o filme sobre as enfermeiras, tinha pedido autorização, tinham mudado. Mas entretanto, houve esta exposição que o Oscar falou, foi um grande escândalo, porque acharam que os nomes não deviam estar lá, as pessoas, os rostos não deviam estar lá. Isso foi recente? Não, foi há 10 anos. E a direção do arquivo disse, não damos mais acesso às imagens. Eu fui lá pedir autorização para filmar, toda convencida que me iam dar, e eles simplesmente diziam, não pode filmar. Que eles também não podem dizer, porque também não é legal. Eles são diretores do arquivo, e o arquivo é público, não é? Portanto, não podem determinar se quem é que tem acesso ou não, tem leis. Mas disseram simplesmente não pode, não tem autorização. Eu comecei a insistir, até porque tinha que fazer o filme. Sim, tinha dinheiro para fazer o filme. Eu ainda pensei, vou roubar as fotografias, vou assaltar o arquivo, eu sei como é que vou fazer. Alguma coisa. Eu tenho que fazer este filme, porque as pessoas não podem ficar, estas imagens têm que ser mostradas. Sim. Aliás, esse é o grande papel do cinema nesses filmes. Porque não é só um testemunho, quer dizer, são as imagens, há imagens que mostram algo que efetivamente não é a palavra que vai dar. São provas de crime. Exato. E então eu fiquei desesperada, bem lá os chateei, e então eles disseram, sim, pode filmar as imagens, desde que tenha autorização de cada uma das pessoas que aparece na imagem, e se estiverem mortas, já tiverem falecido, tem que ter autorização dos herdeiros e tem que apresentar a certidão de óbito. Não. Bom, eu tinha os álbuns. Agora vem o problema. Eu tinha os álbuns com as fotografias todas, sem nomes. E tinha documentos com nomes sem imagens. Como? Bom, mas as fotografias não estavam coladas, tinham os cantinhos. E eu, quer dizer, com luva, aquelas luvas dos arquivos, não é? Podia virar. Eles disseram, não pode tocar nas imagens. Não pode. E cada foto tinha no verso o nome. Cada foto tinha no verso o nome, mas era fácil virar e tornar a pôr, não me permitiram tocar. Bom, eu não vou dizer aqui as ilegalidades cometidas. Não, mas de facto foram, bem, quando não estavam a ver, tentei virar as fotografias, quando estava a filmar, virei a câmara, controlaram na filmagem. O que vale é que nós pusemos em movimento uma rede, falei com historiadores, falei com pessoas que tinham estado presas, fui logo ao Partido Comunista que lançou uma rede, tinha assim um monte de autorizações. E quando fui filmar, estava lá uma funcionária sentada a ver o que é que eu estava a filmar. Controlar. E quando percebeu que eu estava a filmar o Francisco Louçã, que na altura era o coordenador do Bloco Esquerda, e o pai do Francisco Louçã, que também tinha sido preso político, ela tem autorização, e eu tenho aqui as duas, quero ver. Mas pronto, depois desviei assim a câmera e filmei mais alguns. Mas, porque era fundamental, por exemplo, eu precisava de mostrar que os padres também tinham sido presos. E arranjei, depois de uma grande pesquisa, a autorização de um padre. E quando fui ver a imagem dele, ele não tinha cabeção, tinha um fato normal. Portanto, uma pessoa filmava, nem percebia que ele era um padre, era um filme sem palavras. Portanto, eu pensei, eu vou filmar os padres, não quer saber. Era uma área da... Bem, pensei, quando ela não olhou, virei a câmara e de facto pus no filme porque era fundamental e era fundamental dar esta perspectiva toda. Mas foi muito complicado, porque de facto não queriam. E eu senti-me envergonhada. Daqueles presos mais conhecidos, daquelas pessoas, a Maria Lamas, por exemplo, que é uma escritora altamente paradigmática da nossa história, eu tive que apresentar a certidão de óbito da Maria Lamas. Isto é ofensivo. Para pedirem, para mostrar... Tornar uma coisa que devia ser público? Devia ser público. É impressionante. Ainda que é proibido. Susana, você é a única realizadora portuguesa que trabalha com cinemas sobre a ditadura? Não, há mais. Agora acho que há muita gente agora trabalhando sobre na contemporaneidade, que assim é uma curiosidade minha, eu não conheço outras assim que
que são ligadas com a ditadura. Quer dizer, eu devo ser daquelas que tenho um trabalho constante. Sim, que tem um trabalho mais aprofundado, assim. Sim. É só você, né? Não, mas há pessoas que trabalham. A Catarina agora fez agora um filme, uma curta-metragem, com imagens também. Sim, mas eu digo assim, que tem um trabalho mais aprofundado, acho que é assim. Não estou assim a ver. Eu não consigo. Eu fiquei pensando, eu não consegui ver outro. Eu sei que tem pessoas que fazem. A Margarida Cardoso também fez sobre. Mas ela é mais ligada à questão colonial, né? Sim. Lá na Sim. Moçambique e tudo. Sim. Até vou programar um filme dela num outro lugar. O Rui Simões também tem alguns filmes. Que é mais com a questão da África também. Mais colonial, sim. né? Mas eu digo assim, mais focada em cinema sobre a ditadura. Mas acho que é você. Bom, vamos encerrar? Gostaria de dizer mais alguma coisa? Já que o Brasil